Muito bem, quero dar o meu boa noite à igreja. Boa noite. Que bom que você decidiu nessa noite estar aqui na casa de Deus. Tenho certeza que Ele tem uma bênção especial para você e certamente Ele já começou a derramar essas bênçãos sobre você. E com certeza nesse momento que nós vamos abrir a Bíblia, apesar do instrumento falho que Ele escolheu nessa noite, eu tenho certeza que de alguma forma o texto Ele vai falar no meu coração e também vai falar no seu coração, amém? Que bom que você foi corajosa, né? Tá chovendo bastante, Curitiba tá esquisita, muita chuva, mas você decidiu estar aqui. Eu tenho certeza que as bênçãos serão derramadas como chuva, mas de bênçãos, como a gente acabou de cantar. Seja bem-vindo você também que está nos assistindo aí pela internet, que está nos acompanhando à distância. Deus te abençoe também. Queria convidar você nessa noite a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler alguns textos nessa noite, esse vai ser o primeiro, para nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7 está dentro daquele sermão famoso de Jesus, conhecido como Sermão da Montanha. Jesus falou sobre muitas coisas nesse sermão. E ele falou também sobre o tema da nossa mensagem nessa noite. Mateus 7. Abre a Bíblia por enquanto, eu já digo qual vai ser o versículo, tá bom? Vamos fazer uma oração, pedir uma bênção sobre o estudo? Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por nesse momento estarmos num lugar tão bom, tranquilo, sentir essa paz, ter, Senhor Deus, passado por momentos bons de oração, de louvor ao Teu nome. Com certeza o nosso coração já está mais calmo da correria que nos traz uma semana. Estamos na metade, mas com certeza, Senhor Deus, as coisas já estão estressantes. A vida é corrida, a vida é feita de rotinas. E a gente tem esse tempo, Senhor, esse tempo para parar e refletir, com certeza é um momento de recarregar as baterias. Então pedimos, Pai, especialmente que nesse momento do abrir da Tua Bíblia, o Senhor possa falar ao nosso coração, possa de alguma forma conversar conosco, em nome de Jesus. Amém, Pai. Diz que uma vez uma pessoa, uma senhora aí dos seus 50, 60 anos, estava passando por muitas dificuldades, passando por muitas lutas. Seu esposo havia falecido, ela era viúva, ela tinha alguns filhos ainda pequenos, adolescentes, precisava se virar sozinha para trazer sustento para dentro de casa, não tinha estudo, era uma pessoa quase que analfabeta e estava desempregada. Ainda não era aposentada, a situação estava bem complicada, imagina a situação dela. Até que um dia a coisa ficou tão difícil, que ela de manhã abriu a despensa para ver o que ela tinha para preparar para o almoço para as filhas, e ela percebeu que não tinha nada lá dentro da despensa dela. Ela disse: Senhor, hoje eu tenho que clamar por um milagre. Eu preciso de, pelo menos, ter o que fazer de comida para as minhas filhas. E ela resolveu orar. A oração sempre é a nossa saída, é o nosso refúgio. Quando as coisas elas ficam difíceis, em qualquer momento da vida, a gente pode buscar Deus em oração. E ela orou. E ela pensou o seguinte: bom, se eu for uma igreja, talvez Deus me ouça um pouco melhor. E ela, andando pela rua, na cidade dela, um pouco desnorteada, orando, conversando com Deus, ela viu uma igreja no centro da cidade, de portas abertas, entrou na igreja, não estava tendo culto nem nada, mas ela chegou, foi bem naquele primeiro banco, se ajoelhou ali na frente do altar e começou a orar em voz alta, assim, sabe? Como alguém que clama e dizia: Senhor, por favor, a gente está sem comida, está precisando de pelo menos 1 quilo de arroz, alguma coisa para o Senhor envia alguma coisa para nós, para a gente poder pelo menos ter o que comer. E ela orava a Deus assim em voz alta e com muito fervor, e de repente passava então ali uma pessoa na porta, na frente daquela igreja, naquela praça, e ela ouviu aquela voz alta, aquela pessoa orando alto, e chegou um pouquinho mais perto e começou a prestar atenção no que aquela senhora estava pedindo em oração. Aquele rapaz era uma pessoa que não cria em Deus, era um ateu. E ele, ouvindo aquela oração, ele balançava a cabeça e diz: olha, está falando aí com um vazio, né? O que essa pessoa está orando desse jeito? E ele disse: quer saber de uma coisa? Eu vou pregar uma peça nessa senhora.
Ele era uma pessoa muito rica, chamou um dos empregados dele, a cidade era pequena, todo mundo se conhecia, e ele disse, olha, tem uma senhora fulana que mora mais ou menos ali em tal lugar, eu quero que você vá lá e leve uma cesta básica bem recheada, com bastante comida, com bastante coisa, e entregue para ela. Quando ela receber, diga o seguinte, e ela perguntar quem foi que mandou, porque certamente ela vai perguntar, diga que foi o diabo que mandou para ela. O empregado ficou assim um pouco assustado, né? Mas ele queria ali pregar uma peça, quem sabe até abalar a fé daquela senhora. O empregado fez exatamente o que devia fazer, comprou a cesta, descobriu onde aquela senhora morava exatamente, o endereço dela, e foi levar a cesta. Bateu palmas, aquela senhora veio, quando ela viu aquele monte de comida, ela já começou a se emocionar, ficar feliz. Ele chamou ela, entregou a cesta, ela agradeceu, disse muito obrigado, deu um abraço, virou as costas e começou a entrar para dentro de casa. Ele disse, ué, você não vai perguntar quem mandou? E ela, por quê? Ué, porque geralmente a gente pergunta, né? Ela disse, não, eu não vou perguntar, porque quando eu peço para o meu Deus, até o diabo obedece. E aquele senhor olhou e disse assim, nossa, ele é que levou a lição, né? Resultado, a oração é assim, quando a gente pede para Deus, até o diabo obedece, amém? Eu queria ler com vocês esse texto, nós vamos falar nessa noite sobre um dos elementos da oração, que a gente chama de petição ou pedidos. Quando nós oramos, nós falamos da nossa vida, contamos para Deus o que estamos sentindo, intercedemos por pessoas, fazemos agradecimentos, mas um dos momentos da oração mais especiais é quando nós pedimos, quando nós entregamos a Deus os nossos problemas, as nossas lutas, os nossos pedidos de oração. Talvez esse é o momento que a gente mais gasta tempo orando, pedindo, clamando a Deus por coisas. Ou talvez alguns sejam motivados a orar justamente quando tem alguma coisa para pedir. E às vezes a gente faz a oração assim, uma intensa lista de pedidos. Pedir. E eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o pedido certo. Mateus 7, versos 7 e 8, diz o seguinte, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe e o que busca encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, aqui Jesus, o próprio Jesus, ele está incentivando a gente a apresentar para ele os nossos pedidos. Peça, busque, bata. Você percebe que ele está assim insistindo para que a gente acostume a pedir, a ir até ele, a apresentar os nossos pedidos. Então a Bíblia incentiva a gente a pedir para Deus. Não é pecado a gente pedir, a gente clamar, a gente apresentar nossos problemas, nossas angústias para Deus. Isso é bom. A Bíblia incentiva, e não só isso. Jesus não apenas incentiva a gente a apresentar os nossos pedidos, mas tem algumas parábolas que aprofundam ainda mais a urgência de pedir e de apresentar pedidos a Deus. Quer ver só? Lucas 18, 1 a 8. Vamos lá, quero que você abra a sua Bíblia. Essa parábola é bem interessante. Lucas, capítulo 18, versículo 1 até o 8. Aqui a nossa Bíblia, ela traz o título da parábola, né? Parábola do juiz Inico. Quero ler com vocês. Lucas do 1 até o 8. Melhor, Lucas 18, do 1 até o 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Olha só, então Jesus aqui vai contar uma parábola para mostrar para nós o dever de orar muito e nunca esmorecer, de insistir nos pedidos, não apenas de apresentar os pedidos, mas de insistir. E aí continua, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que disse esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite?
Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, haverá porventura fé na terra? Olha que parábola interessante, a gente não vai conversar sobre os pormenores dela, mas aqui Jesus está dizendo, olha essa história, uma mulher viúva que tinha uma causa contra um adversário, vai lá no juiz, pede, clama o juiz, não, deixa de lado, ela insiste um pouco mais, o juiz, não vou atender essa mulher, insiste, até que ele diz, espera aí, eu vou ter que atender essa mulher, ela não para de me incomodar, ela não para de me chamar, eu vou ter que atender ela. E Jesus vai dizer para a gente o seguinte, olha, se esse homem, que é um juiz que não temia a Deus, por aquela mulher insistir tanto, ele resolve dar, imagina Deus, será que ele não vai fazer justiça? Vai. Então insista, persevere, faça da oração algo persistente e até incomodativo. Está vendo só? Jesus não está dizendo só para a gente pedir na oração, para a gente colocar para Ele os nossos pedidos, mas para a gente também ser insistente. Você insiste em oração? Você já insistiu? Senhor, olha, Senhor, está aqui, eu quero isso. E aí parece que demora, você insistir um pouco mais. Você é insistente? A Bíblia está dizendo que eu tenho que insistir na oração. Quer ver só um outro texto que eu também acho fantástico? Lucas capítulo 11, volta um pouquinho. Lucas 11, versos 5 a 8. É uma outra parábola interessante também sobre oração. Lucas 11, 5 a 8. Essa é a parábola do amigo importuno. Olha que interessante. Disse-lhes Jesus ainda, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda, lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus amigos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos, se não se levantar para lhe dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Aí Jesus está dizendo de novo, viu? Você tem que fazer que nem esse amigo. Imagina só a cena, o camarada vai meia-noite na casa do amigo, olha, chegou um pessoal aqui em casa, eu estou precisando de pão, me consegue um pouco de pão. Aí o cara lá de dentro já está dormindo, ele diz assim, camarada, a gente já está dormindo, o pessoal está todo mundo quieto aqui, você quer que eu levante para te dar pão? Aí Jesus diz, se o cara não levantar por ser amigo, ele vai levantar pela importunação. Então sejam assim também. Não é só para insistir na oração, é para incomodar na oração. Incomodar, brigar, sabe? Então a Bíblia está incentivando a gente a pedir, né? A insistir no pedido e a incomodar a Deus. Interessante isso, né? Por que será que a Bíblia diz para a gente ser tão insistente na oração? É verdade que a oração transforma. Né? A oração transforma não apenas a situação, mas transforma o nosso coração. Insistir em pedir, esse tempo de insistência, ele vai trabalhando na nossa vida. Mas, de fato, a Bíblia incentiva a gente a orar, a pedir, a apresentar nossos pedidos a Deus, a ser perseverante nesses pedidos e a incomodar Deus com esses pedidos. Você é assim? Como que é a tua vida de oração? Você desiste na primeira, você pede de vez em quando, você sabe, diz, Deus sabe o que ele quer, né? Se ele não quiser, tudo bem. Como que é? A Bíblia está incentivando, o que vocês acham? Agora tem um texto que eu queria ver com vocês, que muda o jogo. Porque muitas vezes a gente pede, a gente clama, e parece que Deus não responde. Concordam comigo? Por que será que às vezes Deus não responde? Por que às vezes a gente pede, clama, insiste, incomoda e não acontece nada? Já aconteceu isso contigo já? Está passando, quem sabe, por uma situação dessas? Deus parece que está quieto, em silêncio. Queria tanto que isso aqui acontecesse, não acontece. Tiago 4, verso 3. Vamos ver. Tiago 4, verso 3. O que Tiago vai dar de segredo para a gente? O que ele vai dizer para nós aqui? Por quê que muitas vezes a gente pede, clama, insiste com Deus, mas Ele não responde? Parece que não sai a resposta. Senhor, não acontece aquilo que a gente está pedindo. A Bíblia não está incentivando a gente a insistir, a pedir? E por que então, se Ele às vezes não responde? Bom,
Tiago 4, verso 3, diz assim, ó: pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Bom, Tiago aqui está dando uma coisa muito importante para nós. Às vezes a gente apresenta muitos pedidos para Deus, mas muitas vezes a gente pede mal, de forma errada. E aí a gente briga com Deus, diz: e aí, Senhor, estou clamando, estou pedindo, por que o Senhor não responde? Por que o Senhor não manda a resposta que eu estou querendo, Senhor? Alguma vez você já brigou com Deus e Ele não te respondeu? Ou parece que ficou assim em silêncio? Cadê Deus agora? Aí Tiago vai dizer para você: olha, filho, entenda o seguinte, você não recebe muitas vezes porque você pede mal. Como assim, Senhor? Pede mal. Então, vem comigo, vamos entender. Eu anotei aqui duas coisas que muitas vezes são maus pedidos. A primeira delas é o seguinte: muitas vezes nós agimos como crianças mimadas. A gente se apega a algumas coisas assim, e a gente briga com Deus e diz: Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Quem aqui tem filhos pequenos? Ou que já são grandes, que um dia eles foram pequenos, né? Tem? Tem alguém? Levanta a mão. Várias pessoas, tá. Deixa eu perguntar para você: tudo que um filho pede, você dá? Pais, me ajudem. Quantos aqui dão tudo que o filho pede? Levanta a mão. Vou baixar porque eu também não dou. Uma vez o meu filho, o Joãozinho, que tem 7 anos, ele tinha ali em torno de uns 5 anos, ele chegou assim pra gente, ele estava fissurado em girafa. Estava assistindo desenho de girafa, procurando vídeo de girafa. Aí ele ouviu falar na escola sobre girafa, ali as manchas da girafa, a altura da girafa, aquele negócio do pescoço da girafa. Sabia falar tudo sobre girafa. De 5 anos, imagina, né? As crianças hoje são assim já, autodidatas. YouTube, aí vai, né? E ele disse: mãe, eu amo girafa. E aí ele fez um pedido: a senhora pode me dar uma girafa de presente para mim criar aqui no meu pátio, aqui em casa, no meu quintal? Deixa eu perguntar, será que dá para responder essa oração dessa criança? Ou conceder esse pedido? Primeiro que não tem como a gente trazer uma girafa lá da África para cá, ou pegar de algum zoológico, né? Mas ele não pensou que, primeiro, a gente não tem espaço no nosso quintal. Sabe que aqui os quintais são pequenininhos. Tem ali o espaço para colocar o carro e olha lá. Imagina uma girafa naquele quintal. Imagina a sujeira que aquela girafa ia fazer. Ter que limpar aquilo todo dia. Imagina o estrago que aquela girafa ia fazer. E se ela ficasse brava, quem ia segurar a girafa? Ele não pensou em nada disso. Já imaginou que pedido insano? E eu fiquei pensando, a gente às vezes faz a mesma coisa. A gente pede uns negócios para Deus assim, tão bobo, que a gente não consegue entender, mas que aquilo às vezes vai trazer sofrimento para a gente. E vai trazer até, muitas vezes, perdição para a nossa vida. E a gente insiste naquilo que nem uma criança mimada: eu quero, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá, por favor. Mas Deus olha para a gente e diz assim: filho, você está pedindo uma girafa aí, você não tem nem onde colocar essa girafa. Essa girafa vai trazer desgraça para a tua vida, filho. Deus que olha o fim, sabe? Desde o princípio, Ele olha para a gente, olha para o nosso pedido e diz assim: filho, você não sabe o que você está pedindo, né? Você não sabe, não vai dar, não vai dar. Porque você está pedindo algo que vai te trazer sofrimento, que vai te trazer problema, que vai te trazer até, pode ser e é possível, até perdição. Muitas vezes nós somos assim. Então Deus, na sua imensa sabedoria, que entende e conhece isso, Ele diz: você está pedindo mal, eu vou ter que te dizer não. N-A-O-T-I-O, não. Então muitas vezes, queridos, nós pedimos por relacionamentos que nos farão sofrer. Muitas vezes nós pedimos por empregos ou bens que nos afastarão de Deus, curas que serão apenas momentâneas, mas que serão desgraça lá na frente, acarretando perdição eterna. Enfim, nós não sabemos como pedir. Romanos 8:26 é um texto fantástico também. Diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Então eu imagino assim, o Espírito Santo ouvindo às vezes a nossa oração. A gente está ali orando, que nem uma criança mimada, pedindo alguma coisa para Deus, ou sem entender as verdadeiras consequências que aquele pedido vai trazer.
E Deus, como um pai, olhando para a gente como uma criança ingênua, ele olha e o Espírito Santo ali do lado, ele diz assim: não, Adriano, não pede isso, vai ser ruim para você, camarada. E aí a Bíblia diz: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí o Espírito Santo que leva a nossa oração para Deus, ele chega lá e ele diz: Senhor, não, o Adriano pediu isso, mas isso não é o melhor para ele, o melhor para ele é isso. E o Espírito Santo faz essa intercessão. Ele diz: ele está pedindo isso, mas não é o melhor. Senhor, esse aqui é o melhor, é isso que ele precisa. E Deus diz: boa, Espírito Santo, é isso que eu vou dar. Então isso é interessante, né? A gente pede muito mal, muitas vezes. Outras vezes, a gente faz da oração uma relação de interesses também. Isso é um problema, sabe? Tem gente que trata Deus como um Papai Noel. Só vai até ele quando quer presentes, quando está precisando de alguma coisa. Sabe, a vida de oração não existe, mas quando está na desgraça, quando está na pior, ele procura Deus e faz aquela lista só de pedidos. Ou seja, ele está interessado apenas no que Deus pode dar. E Deus não quer esse tipo de relacionamento, ele quer um tipo de relacionamento de pai e filho, que é o relacionamento que transforma. Mas enquanto nós tratamos Deus apenas como um bom velhinho, isso pode acarretar em algumas respostas negativas. Pensa comigo, você tem algum amigo que toda hora está te pedindo coisa? E só te procura quando precisa de você? Tem alguém assim? Você tem algum amigo assim? Quando precisa de dinheiro emprestado, ele vem atrás de você. Pensa num amigo assim, ele só pede e só vai atrás de você quando quer alguma coisa. Deixa eu perguntar para você, se esse amigo te procura só por interesse, toda hora te pedindo coisas, você vai dar tudo que ele pede? O que você acha? Você dá tudo que ele pede, se ele só te procura por interesse? E Deus? A gente pensa que Deus tem que dar tudo. Deus não quer um relacionamento assim. Deus quer um relacionamento de pai e filho. Sabe? Não apenas em momentos onde nós precisamos, mas em todos os momentos. E às vezes Deus diz: peraí, se eu der esse negócio, ele vai continuar me tratando apenas como um bom velhinho. E eu quero ser Deus na vida dele. Eu quero ser pai na vida dele. Eu quero ser amigo na vida dele. Então é melhor ele passar por essa luta aqui para ele entender e aprender algumas lições. Você percebe? A gente pede muitas vezes mal. Quando você vai a Deus em oração, você tem que ter 3 coisas em mente. E aqui nós já vamos ir para o final. A primeira coisa é que nem sempre Deus responde do jeito que você quer. Um dia eu recebi uma pessoa aqui para a gente conversar, e ela estava passando por uma luta muito difícil, depressão. Ela tinha sido abusada quando era criança, casou com 13 anos de idade, apanhava do marido, fugiu da casa do esposo com 2 filhas, da cidade dela, do norte do Paraná, e veio para Curitiba, morou na rua, ficou com problemas psicológicos, a prefeitura tirou os filhos dela, ela foi parar numa clínica de reabilitação, pessoas com problemas psicológicos, fugiu da clínica, tentou suicídio algumas vezes, e ela veio aqui conversar, dizer o seguinte: eu oro para Deus e Deus não me responde. Eu clamo para Deus e Ele não me responde. Eu peço para Ele me livrar desses problemas e Ele não me livra. Ele não age, Ele não faz. E eu olhei para ela e disse assim: tá, mas peraí, como é que você parou aqui? Ela falou assim: é porque essa semana eu estava numa praça e eu vi um banco ali e fui sentar. Estava muito angustiada, pensando em morte. E ela disse que gostava de se cortar, se mutilar para se sentir melhor. E ela sentou naquele banco e ela viu um caco de vidro grande, assim, cortante. Ela disse: era o que eu estava querendo. Mas, quando ela pegou aquele vidro e foi começar a cortar o braço, uma criança de 6 aninhos apareceu na frente dela, do nada. Olhou para ela, secou as lágrimas dela, tirou o caco de vidro da mão e disse: tia, o que você está fazendo, tia? O que você está fazendo com isso? Não faz isso, tia. Deus ama você. O que você está fazendo, tia? Ela disse que aquilo parecia Deus falando com ela. Largou o caco de vidro, escondeu, secou as lágrimas. Depois disso veio parar na igreja. Eu disse: e Deus não está te respondendo, filha? Você tem cara de pau de dizer que Deus não está te respondendo. Ele não está dizendo, não está fazendo o que você quer, mas Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando na tua vida.
Você já percebeu? Nem sempre a resposta de Deus vem como a gente quer. Outra coisa que você precisa ter em mente quando você ora. A resposta de Deus sempre é a melhor. Deus sempre sabe o que é melhor. Segunda coisa que você precisa ter em mente. Eu lembro que quando eu era adolescente, meus 17 anos por aí, eu participei de um projeto da igreja, uma missão. A gente ficava um mês assim, tinha ali meninos e meninas. Eu conheci uma menina que eu me apaixonei por ela. E eu já comecei a orar, Deus, eu quero namorar essa menina, eu quero namorar essa menina. A menina era linda, né? Ela tinha até participado de um concurso de beleza na cidade dela, tinha ganho. Tinha assim o olho verde, uma menina linda demais. Eu morri de paixão por ela à primeira vista. E eu fiz o pedido de namoro, ela aceitou. Naquela época eu era mais esbelto, né, mais bonito. Ela me aceitou e a gente começou um namoro. Terminou o projeto, ela foi para a cidade dela, em Santa Catarina. A gente namorou aqui umas 2 semanas no projeto. E eu orava, Senhor, eu quero casar com essa menina, ela é muito bonita e tal. E eu orava e pedia para Deus. Aí quando eu fui na cidade dela, eu cheguei lá e ela já me tratou diferente. Eu disse, o que está acontecendo? Aí passei ali uns 3, 4 dias. No final me despedi. Comecei ali a conversar sobre planos. Ela meio que desconversava. E no final, Adriano, eu estive pensando. Eu acho que a gente não vai poder continuar, não. Vai dar certo. Eu, mas por quê? Tava tudo tão bem. Ela, não vai dar certo. E resumindo a história, terminou o namoro comigo. Voltei para casa, peguei o ônibus. 300 quilômetros chorando. Desesperado, dizendo, Senhor, como é isso? Eu pedi, o Senhor, né? Bravo com Deus. O coração doendo. Bravo com Deus. Mas Deus sempre sabe o que é. Aquela menina saiu da igreja, não estava nem aí para Deus, na verdade. Fugiu de Deus para longe. Depois eu conheci uma outra moça, muito mais bonita que ela, amém? Muito mais querida também, cristã e que me acompanha no ministério. Deus sabe o que é melhor? Deus sempre sabe o que é melhor. E uma última coisa que você precisa ter em mente quando você vai pedir para Deus. Tá? Primeiro, Ele nem sempre responde do jeito que você quer. Segundo, Ele sempre sabe o que é melhor. E terceiro, se Deus tiver que escolher entre solução momentânea e solução eterna, sabe o que Ele vai preferir? Solução eterna. Às vezes a gente quer o bombom, mas Deus tem uma caixa pra gente, que é a eternidade. Conheci a história de uma senhora que ela ficou muito magoada com Deus. Era casada com um pastor e num acidente de carro, o esposo dela faleceu. Foi muito triste, foi muito duro. Ela brigou com Deus por muito tempo. Por quê? O esposo dela era uma pessoa cristã, com certeza iria fazer um ótimo trabalho na vida dele ainda, ia levar muitas pessoas para Jesus. E ela por muito tempo brigou com Deus, dizendo, Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que, Senhor? Perdi o meu marido, por que o Senhor não me levou e não deixou ele ficar vivo? E ela conviveu com essa mágoa, sabe? Por que, Senhor? Por quê? Até que um dia ela teve um sonho. E no sonho, ela reviveu todo o momento do acidente. Só que naquele sonho, o esposo não morria. Ele saía com vida do acidente. Mas ele ficou paraplégico. E porque ele ficou paraplégico, ele se revoltou com Deus. E ele se afastou de Deus. E aí ela viu o filme passando, Jesus voltando. Ele se perdendo. Ela se salvando. E aí Jesus olha no sonho e diz assim para ela, você está entendendo por que ele não saiu vivo do acidente? Você preferia que ele vivesse mais 20 anos aqui na terra ou que ele tivesse a eternidade? Se Deus tiver que escolher entre solução momentânea e solução eterna, adivinha o que ele vai escolher? Solução eterna. Está entendendo? E para terminar, queridos, eu falei que ia dizer para vocês do pedido certo. Na Bíblia a gente tem um pedido que Deus concedeu. Esse é o pedido certo. Para a gente encerrar. Vai comigo em 1 Reis, capítulo 3, versos 5 a 13. 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 3. É um dos livros mais interessantes, que tem várias histórias, exemplos. E aqui a gente encontra uma pessoa que resolveu insistir com Deus,
apresentar para Deus o seu pedido, mas ele fez um pedido certeiro, que Deus olhou e disse: cara, você pediu a coisa certa. E Deus concedeu para ele. 1 Reis 3, versículos 5 a 13. A história de Salomão. Olha só que interessante. 1 Reis 3, versículos 5 a 13. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Parece que Deus aqui faz que nem o gênio da lâmpada, né? Ele aparece para Salomão e diz: Salomão, e aí? Agora é o seguinte, eu vou te dar uma oportunidade de ouro. Pede para mim o que você quiser que eu vou te dar. Se Deus aparecesse para você agora, na tua frente, e dissesse assim: filho, você pede o que você quiser, pode ser a coisa mais louca, me pede, eu vou te dar. O que você pediria? A Bíblia diz para a gente pedir, e aqui Deus está dizendo: filho, pede, eu vou te dar, eu tenho poder para fazer qualquer coisa, para fazer tudo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o universo, eu posso te dar tudo. Aí Salomão vai dizer: respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor. Por haver Salomão pedido tal coisa, disse-lhe: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento, ou em outras versões, sabedoria, para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, e te dou coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve tal igual, nem depois haverá. Também até o que não me pedistes eu te dou, tanto riquezas como glórias, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Salomão acertou na mosca, né? Pediu exatamente o que era para ser pedido. Duas coisas me chamam a atenção. Salomão podia ter pedido tanta coisa, riqueza, podia ter pedido a morte dos seus adversários, ele era um rei, enfrentava muitas lutas na época. Salomão com certeza foi muito bem preparado nas melhores escolas, porque ele era filho do rei Davi. Ele tinha condições de ser um bom rei, mas ele se coloca à frente de Deus de forma muito humilde. Ele diz: Senhor, eu não sei guiar a minha vida, Pai. Como que pode? Eu não passo de um menino. Eu não tenho condições de discernir entre o bem e o mal. Eu não sei as decisões que devo tomar, como devo andar. Eu não sei, Senhor. Como que eu vou guiar a minha vida, esse povo, enfim, como? Olha a maneira que ele se coloca diante de Deus, em humildade, dizendo: Senhor, não tem como, olha, eu não consigo me guiar. Não é linda a maneira como ele se coloca diante de Deus? E aí ele diz: Senhor, me dá sabedoria. Eu quero sabedoria. Sabedoria não é um poder mágico que a pessoa recebe e ela começa a decidir tudo da melhor maneira possível. A Bíblia diz lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe o que Salomão estava pedindo? Salomão estava pedindo assim: Senhor, eu quero ter a capacidade, eu quero ter essa característica na minha vida, eu quero ter essa qualidade de sempre pedir a sua opinião quando eu tiver que tomar uma decisão, quando eu estiver enfrentando uma situação. Eu quero saber o que o Senhor pensa
e não o que eu penso. Eu quero saber o que o Senhor entende como certo e errado na situação. Eu quero saber os teus pensamentos naquela situação. Isso é temor do Senhor. Temor do Senhor, levar Deus a sério. Entender que Deus é o Rei dos Reis e que Ele sabe me conduzir melhor do que eu. Salomão quer coração sábio. Coração sábio é andar em harmonia com o que Deus tem, com os pensamentos de Deus para mim, com as decisões de Deus. É estar em conexão com a palavra de Deus e sempre decidir baseado naquilo que Deus me instrui na sua palavra. Eu não sei me guiar, Senhor. Eu quero esse coração que sempre busca a tua opinião, que sempre procura entender a maneira que o Senhor vê as coisas. Eu não quero ficar, tentando responder da minha maneira. Eu não quero guiar do meu jeito. Eu quero deixar o Senhor me guiar. E Deus disse, cara, teu pedido foi tão maravilhoso que eu vou te dar todo o resto. Você vai saber usar todo o resto. O resto não vai te corromper. O resto não vai te fazer levar para a perdição. Se você tiver isso, você sempre vai fazer a escolha correta. Amém? Gente, que pedido maravilhoso. O que você trouxe de pedido hoje para Deus? O que você está hoje sofrendo? O que está te fazendo sofrer? Talvez você possa hoje chegar para Deus e dizer, Senhor, eu não quero nada, eu só quero sabedoria, porque eu não sei guiar a minha vida. Eu sou muito pequeno, Senhor, não passo de um ser humano limitado, uma criança birrenta às vezes. Eu quero sabedoria, Senhor. Eu quero esse coração disposto sempre a pedir a sua opinião, a buscar na tua palavra o que devo fazer, porque assim eu estarei seguro. Que tal? Que tal? Que maravilha, né? Eu queria que você levasse nessa noite 3 coisas, resumindo. Persevere sempre em oração. Apresente seus pedidos, insista neles. Mas não faça da oração um jogo de interesses. Não vá só para Deus quando você precisa. Também não faça como uma criança mimada, que insiste muitas vezes em pedidos bobos. Se coloque em humildade e peça sabedoria para entender o agir de Deus. E aí, querido, todas as outras coisas lhe serão concedidas. Quantos gostariam de pedir isso para Deus hoje? Eu quero um coração sábio, Senhor. Eu quero um coração sábio. Eu vou chamar a nossa amiga aqui que vai hoje trazer uma música para nós, Dariane, para vir aqui e ela vai cantar uma música especial. E eu gostaria de te dar a oportunidade para você. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui que está enfrentando alguma situação difícil, está procurando respostas, está tentando pedir que Deus, resolva o seu problema. Vem aqui buscar alguma coisa de Deus. Talvez alguém que está sofrendo, né? Quem sabe você também tem dado muitas cabeçadas sozinho. Tem vivido uma vida de uma criança birrenta, sabe? Eu não sei, não conheço a tua história 100%, mas Deus conhece. E essa noite é uma oportunidade de você dizer, Senhor, eu quero me entregar em humildade para o Senhor. Eu quero, Senhor Deus, me entregar em humildade. E eu só quero uma coisa. Eu quero um coração sábio. Eu quero pedir sabedoria. Ouça essa música. Faça dessa música um momento entre você e Deus. Não perca essa oportunidade. Se você quiser, de verdade, esse coração sábio, se você hoje decidir se jogar em humildade nos pés de Deus e ardentemente desejar esse coração sábio, essa guia, andar em harmonia com aquilo que Deus deseja para a tua vida, eu vou te desafiar nessa noite, ficar em pé enquanto você ouve Deus falando contigo e vir aqui à frente para nós fazermos uma oração, a mesma oração de Salomão. Ouça a música, converse com Deus, deixe Ele trabalhar na tua vida, converse, tome decisões, entregue, clame pelo esse coração sábio.
Senhor, me ajoelho para direção pedir. Aqui está o povo que preciso conduzir, mas sou jovem limitado e não sei o que fazer. Sou humano e incapaz de cumprir o teu querer. O meu pedido é a tua direção. Quero um coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero fama ou riqueza, não quero aplausos ou grandeza. Já que posso escolher, humildemente eu te peço. Eu quero a luz do teu saber. Senhor, tu nos guiastes através de gerações. Imploro discernimento para sábias decisões. Ilumina minha mente, pois perfeito é o teu pensar, ensinando o teu servo a saber te escutar. O meu pedido é a tua direção. Quero um coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero aplausos ou grandeza, não quero fama ou riquezas. Já que posso escolher, humildemente eu te peço. Eu quero a luz do teu saber. Eu quero a luz do teu saber. Amém. Quero convidar aqueles que puderem a ficar de joelhos para a gente clamar a Deus por essa sabedoria. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, com nossos fracos joelhos dobrados diante do Senhor. Nós vivemos, Senhor Deus, num mundo de muitas lutas, Pai. Todos nós enfrentamos, Senhor Deus, o inimigo todos os dias, Pai, mostrando as suas garras. Muitas vezes, Senhor Deus, nos levando para becos quase que sem saída, nos fazendo ficar confusos diante de encruzilhadas, Pai. Passando por lutas, por dificuldades, por angústias. E nós, Senhor Deus, pequenos que somos, às vezes até ingênuos, Pai, tentamos tomar as nossas escolhas, tentamos resolver os nossos problemas, acabamos, Senhor Deus, muitas vezes pedindo mal, nos apegando a coisas que nos farão sofrer, que nos farão, Senhor Deus, até perder, Senhor Deus, a salvação. Ficamos, Senhor Deus, muitas vezes perdidos.
Nessa noite nós não queremos pedir riqueza, solução momentânea. Não queremos, Senhor Deus, pedir fama. Não queremos pedir curas. Nós queremos pedir, Pai, sabedoria. Queremos pedir um coração sábio. Humildemente, Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença e reconhecemos que somos pequenos, Pai. Somos como meninos, como crianças. E nesse momento, Pai, aqui o Senhor está vendo Teus filhos. Todos, Senhor Deus, levantaram as mãos dizendo que querem coração sábio. Nós queremos, como Salomão, Senhor Deus, clamar para que o Senhor nos dê a luz do Teu saber. O Senhor nos dê a disposição de sempre buscar a Tua resposta, de sempre olhar as coisas da Tua ótica, de sempre buscar na palavra de Deus, na Bíblia, Senhor, o Teu agir, como o Senhor age. Sempre, Senhor Deus, ter esse temor do Senhor, respeitar, não apenas respeitar, mas levar Deus a sério. Deus é poderoso, Deus é grande, Ele sabe como faz, o melhor sempre é Ele que faz. E nos entregar em submissão ao Senhor, nos ajuda a agir sempre, Senhor Deus, pautado pelas Tuas escolhas, pelos Teus princípios. Isso é sabedoria, nos dá esse coração sábio. Toma, Senhor Deus, os Teus filhos nessa noite, que possamos sair com a certeza de que somos filhos amados e de que o Senhor nos trata como Seus filhos, o Senhor é nosso Pai. Podemos nos achegar ao Senhor com certeza nessa noite, entregar a nossa vida em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo restante de semana. Nós vamos chamar o louvor para terminarmos cantando, para nós sermos daqui felizes, com o coração repleto. Vamos louvar o nosso Deus.